Boa noite, nós estamos entrando no mês de outubro, terminou setembro foi um mês abençoado e com certeza outubro vai ser também um mês onde as bênçãos do Senhor vai estar sobre as nossas vidas, amém? Nós estamos há 7 meses no isolamento social. Há 7 meses nós estamos aprendendo o que é esperar. E hoje nós vamos falar sobre isso, sobre ficar nos limites do Senhor, sobre aprender a esperar, entender que o plano de Deus, ele é perfeito e que por mais que a gente queira, o tempo do Senhor não é o nosso tempo. É um tempo diferente, é um tempo que é só dele. Então hoje nós vamos falar sobre isso, sobre não sair dos limites que o Senhor colocou, sobre aprender a esperar, sobre entender que as promessas do Senhor para a nossa vida, elas acontecerão. Isso a gente não precisa ter dúvida nenhuma de que realmente elas acontecerão. Amém? Para isso, eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Gênesis, no capítulo 16. Gênesis, capítulo 16. Nós vamos ler os versículos 3 e 4. Amém? Vamos lá então, Gênesis 16, versículos 3 e 4. Assim tomou Sarai, mulher de Abraão, a Agar, egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abrão, seu marido, ao fim de 10 anos que Abraão habitara na terra de Canaã. E ele entrou a Agar, e ela concebeu, e vendo ela que concebera, foi sua senhora desprezada aos seus olhos. Nós estamos no capítulo 16 de Gênesis. No capítulo 15, Deus havia falado com Abraão, Deus havia animado a Abraão e prometeu a ele que daria um filho, e disse para Abraão que ele seria pai de multidões. E o Senhor pediu para ele que ele fizesse ali um holocausto no altar, erigisse um altar e colocasse uma oferta ali pelo Senhor, pela promessa que o Senhor havia feito a ele. Então Deus havia prometido filhos a Abrão e Sarai em seu tempo, no tempo que o Senhor havia já previsto, no tempo que o Senhor achava que seria o tempo certo. O Senhor havia previsto, prometido filhos a Abrão e Sarai. Só que o tempo foi passando, as coisas foram acontecendo, Abrão e Sarai foram envelhecendo, já não tinham mais a vitalidade que os jovens têm. E Sarai ficou preocupada. Talvez ela tivesse pensado assim: Deus esqueceu da promessa que Ele fez para nós. Deus se esqueceu do que Ele nos prometeu. Deus esqueceu que Ele tinha uma aliança com Abraão. Então eu preciso fazer alguma coisa. Mas saiba de uma coisa: só Deus pode cumprir as promessas que Ele nos dá. Só Ele tem a plena sabedoria. Só Ele é sábio e sabe o que é certo e o que é melhor para nós e em qual época é melhor para nós. A palavra de Deus nos mostra que Deus é sempre fiel. Ele é sempre fiel. Mas Sarai chegou numa época da sua vida que ela duvidou do plano do Senhor. E ela convenceu Abrão de que eles deviam fazer alguma coisa com as suas próprias forças.
ao invés de confiar totalmente, plenamente no Senhor. Mas, como a gente vai ver adiante, o caminho de Deus é sempre melhor. O caminho de Deus é o melhor para nós. O caminho de Deus é o caminho que nós devemos seguir. Primeira coisa que nós devemos aprender nesses versículos aqui é que nós não devemos agir fora dos limites de Deus. Porque quando nós fazemos alguma coisa com força humana, em vez de permitir que Deus haja através da nossa vida e cumpra o plano que Ele tem para nós, nós perderemos as grandes coisas que Ele deseja fazer em nós. Ao mesmo tempo, se a gente age com a nossa própria força, sabendo que temos a promessa, e que o nosso Deus é o Deus da promessa, e se Ele é o Deus da promessa, Ele vai cumprir. Se a gente age na força do nosso braço, nós acabamos criando dificuldades e provações desnecessárias em nossas vidas. Nós dificultamos o caminho, nós intervimos numa coisa que Deus está fazendo no tempo dele, e quando Ele acha e quando Ele sabe que nós estamos preparados para aquilo. Quando nós saímos desses limites, quando nós saímos desse tempo que o Senhor colocou, desse tempo que o Senhor nos dá, quando a gente acha que Deus está demorando, né? E quando a gente percebe que nós saímos do limite, nós precisamos de um tempo na nossa vida até nós realinharmos toda a nossa vida com o plano e o propósito de Deus para nós. Sempre de olho e sempre sabendo, sempre tendo em nossa mente que o caminho de Deus é sempre melhor. O plano de Deus é sempre melhor. Deus não chega atrasado, Ele tem o plano perfeito para nós. O Senhor sabe o que é melhor para cada um de nós. Em Gênesis, aí no capítulo 16, nós lemos os versículos 3 e 4, a gente percebe aqui nesses versículos que quando nós deixamos de confiar em Deus, nós podemos cair em pecado, nós podemos provocar uma separação, e é isso que é pecado, uma separação entre nós e Deus. E a palavra de Deus, ela sempre, quando ela trata desse assunto do pecado, e em toda a Bíblia vai tratar a respeito do pecado, nós aprendemos que quando nós cometemos pecado, sempre vai ter consequências. Aqui nesse texto dos versículos 3 e 4 que nós lemos, nós vamos ver que Sara viu que ela não conseguia gerar filhos, então ela pegou a sua serva egípcia e deu a Abraão. Ela falou: olha, Abraão, toma minha serva, ela é uma pessoa que tem vitalidade, ela pode ter filhos, não é? Então, Abraão fez isso, ouviu, imagina se ele não ia fazer, né? Ele ouviu o que Sarai falou, e enquanto Agar deu um filho a Abraão, Sarai permaneceu estéril. E sabe o que aconteceu? A Bíblia diz que no versículo 4, quando ela viu que concebeu, ela desprezou Sarai. Sarai foi desprezada aos seus olhos, diz a palavra de Deus. Então o que aconteceu? O orgulho entrou e reinou em Agar. Enquanto o orgulho reinava na vida de Agar, o ciúme reinou na vida de Sarai. Agar, Sarai e Abrão estavam com sérios problemas, não é? Porque eles puseram a mão humana, a mão de carne, para tentar apressar as promessas de Deus. Então, qual foi o final dessa história? Todos eles. Agar ficou orgulhosa, Sarai ficou ciumenta, Abraão ficou irritado, não é? Houve uma mancha, houve uma ferida na alma deles, e todos saíram magoados,
saíram entristecidos dessa história. E ainda que a ideia tenha sido de Sarai, ela estava com raiva de Abrão. Nós vamos ver aqui no versículo seguinte, no versículo 5, ela ficou com raiva de Abrão por permitir que isso acontecesse. E Abrão acabou sofrendo as consequências por fazer essa escolha. Ele deveria esperar no Senhor para cumprir o seu plano, mas Abrão não foi completamente esperto. Abraão caiu na história e entrou nessa armação, e todos acabaram sofrendo as consequências. Olha o que diz o versículo 5. Então disse Sarai a Abrão: meu agravo seja sobre ti. Ou seja, eu estou com raiva de você, não é? Agora eu estou sendo desprezada pela minha serva, mas eu estou com raiva de você. Minha serva pus em teu regaço, vendo ela agora que concebeu, sou menosprezada aos teus olhos. O Senhor julgue entre mim e ti. Então foi criada uma situação complicada por causa da falta de observância ou por causa da falta de perseverança, de persistência, ou por falta de fé em crer que o Senhor, que é o Deus da promessa, Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir e sempre vai cumprir. Quando nós nos esforçamos para realizar as coisas sem orientação, as nossas vidas se tornam um caos. Olha só, Agar ficou arrogante, desprezou a sua senhora, Sarai ficou com ciúme, e agora Abrão estava com um tremendo problema, com uma escrava grávida dele e com a sua esposa, a quem ele amava, com raiva dele, magoada com ele, triste com ele e pedindo que o Senhor trouxesse julgamento sobre este caso. Então o caos foi instalado ali. Sempre que nós tomamos decisões nossas para tentar fazer cumprir a promessa do Senhor na nossa vida, o que nós fazemos é gerar um caos, e esse caos vai trazer muita dor, muita mágoa, muito aborrecimento e desespero, vai fazer com que as coisas demorem mais ainda para acontecer, porque bom só pode ser o plano perfeito que o Senhor tem para cada um de nós, para as nossas vidas. Bom só é o plano do Senhor para as nossas vidas, e nós devemos deixar Deus agir, deixar Deus cumprir o plano dele na nossa vida, porque o caminho de Deus é sempre o melhor caminho. Nós vamos por atalhos, a gente vai como a história do Chapeuzinho Vermelho, né? E de repente a gente encontra com o lobo porque não ouviu o conselho de alguém que tinha experiência e de alguém que sabia o que era melhor. Então Deus sabe o que é melhor para nós. Nós devemos ouvir o conselho do Senhor, seguir o caminho que Ele trilhou para nós, porque se nós sairmos dos limites que Deus determinou para que o plano nele se cumpra na nossa vida, pode ser desastroso, pode acontecer coisas que nós obviamente não queremos que aconteça para nós. Quando nós saímos do plano de Deus, os resultados podem ser desastrosos. Sarai culpou Abraão por suas faltas, e a gente sempre está querendo culpar alguém por algo que a gente provocou. A nossa vida, ela é assim. E Abraão, por sua vez, pegou Agar e devolveu para Sarai, não é? Aí versículo 6, e disse Abraão a Sarai: eis que tua serva está na tua mão, faze-lhe o que é bom aos teus olhos. E Sarai afligiu Agar, e ela fugiu da sua face, não é? Então Sarai injustamente agiu com aspereza com a sua escrava, e não restou outra alternativa para Agar, a escrava egípcia, senão fugir. A família inteira de Abrão ficou de cabeça para baixo como resultado da desobediência
e da falta de fé. Agora nós temos um homem amargurado, uma mulher ciumada, e uma escrava grávida, chorosa, tendo que fugir do lugar onde ela estava, porque ela não era mais bem aceita pela sua senhora, né? E Abraão, ele pegou e fez questão ele frisou para Sarai: Agar está nas suas mãos, faz o que você achar melhor com ela. Quando nós escolhemos sair da segurança do caminho de Deus, sair da segurança daquilo que Deus programou, daquele propósito que Ele tem para nós, sair da obediência, nós vamos viver situações, circunstâncias e dificuldades desnecessárias. Não é muito melhor a gente esperar e confiar no Senhor, que é o único que tem planos bons para as nossas vidas. É muito melhor andar confiando nele e no seu amor, que é sem fim, diz a palavra de Deus, sabendo que todas as coisas que ele faz, diz aqui em Gênesis mesmo, ele faz bem. É muito melhor obedecer, porque o caminho de Deus é melhor. Mas nós temos um Deus que tem um amor sem limite, como nós estávamos falando. E o seu amor sem limite, ele foi refletido, ele foi representado pela entrega de Jesus ali na cruz do Calvário. E esse Jesus que se entregou por nós, ele nos traz de volta para o centro da vontade de Deus. Olha o que diz o versículo 7. E o anjo do Senhor achou Agar junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de sul. Agar estava ali chorando, esperando a morte, tanto para ela como para seu filho. Mas o anjo do Senhor chegou. O anjo do Senhor veio até aquela fonte. E, meus irmãos, é sempre assim. Quando a gente tenta fazer alguma coisa apressada, quando a gente não estriba a nossa fé na promessa do Senhor, ou quando a gente quer apressar aquilo que o Senhor tem para nós, Deus ainda oferece uma oportunidade. Deus ainda nos dá mais uma oportunidade, porque o nosso Deus é um Deus de oportunidade. E como é bom saber que Deus, aquele que criou todo o universo, Ele se preocupa conosco e Ele está tão atento a cada um de nós, atento sobre as nossas vidas, e Ele entra com a providência quando parece que tudo está um caos, quando parece que nada mais vai dar certo. Por quê? Porque o amor de Deus pelo homem é tão grande, e nós vemos aqui nesse texto de Gênesis 16, que o próprio Jesus, aqui diz o anjo do Senhor, que é uma figura de Cristo, ele veio e ministrou uma escrava egípcia no deserto, uma escrava desprezada, uma escrava que foi descartada pelo seu senhorio, uma escrava que foi mandada morrer no deserto, foi mandada embora no deserto, para o deserto, para morrer lá no sol quente, sendo fustigado pelo sol quente durante o dia e o terrível frio do deserto à noite. Mas Deus, Ele enxerga todas as coisas e Ele está conosco, e Deus é justo. Deus é justo. Ele nos ama e deseja cuidar de cada um de nós. Mesmo quando nós estamos no meio do sofrimento, mesmo quando nós estamos no meio da dor, causados por nossas próprias ações, o Senhor ainda vem ao nosso encontro e ministra para nós. Que grande, que maravilhosa imagem da graça de Deus nós podemos enxergar nessa pequena parte do capítulo 16 de Gênesis. Não é? Que grande e doce Deus nós temos, que enviou Jesus para morrer por nós enquanto nós éramos ainda pecadores.
O que nós devemos fazer é colocar a nossa confiança total e plena no infinito amor do nosso Pai Celestial. Que a gente possa ouvir, que nós possamos ouvir o chamado de Deus e segui-lo. Que a gente possa estar com os ouvidos atentos à promessa do Senhor e que não nos desviemos dela em nenhum momento. E mesmo que a gente ache que está demorando, Deus não demora. Nós é que somos apressados. A ansiedade, ela faz a gente fazer coisas que vão ser desastrosas depois na nossa própria vida. E depois nós vamos ter que passar um tempo consertando as coisas que foram estragadas, para que a promessa de Deus possa se concretizar, para que a promessa do Senhor possa ser definitivamente acontecer nas nossas vidas. Então, um tempo que era relativamente curto e que a gente achava que era grande demais, ele pode ficar muito mais longo se nós tentarmos ajudar o Senhor. Além da gente ter que colocar nessa conta toda a dor, toda a tristeza, toda a mágoa, todo o estresse, toda a colheita ruim que nós vamos fazer, porque nós estamos plantando algo fora daquilo que Deus não pediu para que nós fizéssemos. Deus havia falado para Abraão que a descendência dele seria tão grande como as estrelas do mar, não teria fim. Abraão, no momento, ele creu nisso, e depois é instigado por Sarai, que achava que a promessa estava demorando a cumprir, porque ela não via o fruto no seu ventre. Eles colocaram a mão e a sua casa virou de perna para cima, não é? As coisas degringolaram, como diz por aí hoje. Tudo se tornou um caos e Deus precisou intervir para que esse caos fosse arrumado, para que essa situação desagradável fosse arrumada. Sarai, Agar e Abrão passaram por sofrimentos que não precisariam passar, sofrimentos desnecessários. Pense você em quantas vezes que você também já não passou por sofrimentos desnecessários, porque deixou de confiar na promessa do Senhor. Mas sempre é tempo de nós nos encontrarmos com Ele. Sempre há um poço de águas limpas no caminho do deserto. Sempre há um poço. E nesse poço está ali o Senhor, que é o doador da vida, o Senhor que não nos deixa morrer, o Senhor que não permite que nós morramos antes que as suas promessas se cumpram na nossa vida. E ele disse assim: Agar, serva de Sarai, de onde vem e para onde vais? E ela disse: venho fugida da face de Sarai, minha senhora. Então disse o anjo do Senhor: torna-te para a senhora e humilha-te debaixo das suas mãos. Disse-lhe mais o anjo do Senhor: multiplicarei sobremaneira a tua semente, que não será contada por numerosa que será. Disse-lhe também o anjo do Senhor: eis que concebeste e terás um filho, e chamarás o seu nome Ismael, porquanto o Senhor ouviu a sua aflição. E ele será homem bravo, e a sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, e habitará diante da face de todos os seus irmãos. E ela chamou o nome do Senhor, que com ele falava: tu és Deus da vista, porque disse: não olhei eu também para aquele que me vê? Por isso se chama aquele poço de Lahai-roi. Eis que está em Cádiz e Bered. E Agar deu um filho a Abrão, e Abrão chamou o nome de seu filho, que tivera Agar, Ismael, e era Abrão da idade de 86 anos, quando Agar deu Ismael a Abrão. E depois você vai ver que Abrão ficou mais velho, não é? Para que a promessa do Senhor, da semente que viria de Sara, ela se formasse ali no ventre de Sara, não é? Passaram-se vários anos. Quando Isaac nasceu, Ismael já era um adolescente. E depois você vai ver que houve alguns entreveros entre eles, né? E saíram dois povos que brigam até hoje pelas terras.
Ismael, que foi pelo lado da Palestina, e Isaac, a quem pertence Israel, não é? Então, consequências de colocar a mão de tentar ajudar Deus a fazer a sua obra. Não faça isso, deixa Deus agir, confia nele, ele vai fazer, se ele falou, ele vai fazer. Mas se por acaso você já se meteu nessa enrascada de tentar ajudar o Senhor, quando nós devolvemos a nossa vida ao Senhor e nos submetemos a Ele, Ele vem com o seu conserto, vem com a sua aliança e Ele estabelece de novo a sua bênção e as suas promessas sobre a nossa vida. Lembre-se que Deus deseja que nós sigamos, que nós caminhemos os caminhos que Ele tem para nós. Se resolvermos o problema com as nossas próprias mãos, nós veremos resultados desastrosos. Se confiarmos no Senhor, se confiarmos na palavra do Senhor e não nos desviarmos, Deus fará com que todas as coisas juntas sejam boas em nossas vidas. A palavra de Deus diz que todas as coisas corroboram, cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. Vamos devolver a nossa vida a Ele. Vamos dar a nossa vida a Ele em obediência, para que nós possamos experimentar a sua presença e as suas bênçãos em nossa vida. O caminho de Deus é perfeito. A sua palavra é fiel. O plano de Deus é o melhor plano para a sua vida. Não antecipe as coisas. Não coloque a sua mão naquilo que Deus vai fazer na sua vida. Será que você é capaz de fazer isso? Será que você é capaz de confiar totalmente, plenamente no Senhor da sua vida? Confia nele. O caminho de Deus é melhor. Não é? Nessa pandemia, nesse tempo que nós estamos vivendo, é um grande tempo de espera. Não é? Só as mulheres conseguiram esperar mais do que 7 meses, até 9 meses, que é o tempo de uma gestação. Mas nós fomos nos obrigaram a parar tudo o que nós estávamos fazendo e esperar, não é? Mas nesse tempo que você está esperando, saiba que Deus está agindo. A palavra de Deus diz que Deus nunca dorme e Ele nunca para. Jesus, certa vez, Ele disse: meu Pai trabalha até hoje. E Ele disse: eu também. E o Pai e o Filho trabalham em nosso favor. Então vamos confiar nele, vamos depositar a nossa confiança no Senhor, porque Ele tudo fará. Amém? Senhor nosso Deus, nosso Pai, Senhor, eu quero exaltar o Teu nome, quero Te glorificar, ó Pai. Eu quero dizer que o Senhor é santo e nós confiamos em Ti. Muitas vezes, Senhor, nós temos metido os pés pelas mãos, nós queremos antecipar o Teu plano, porque achamos que está demorando demais para acontecer. E o que nós vemos na nossa vida é um caos, são desajustes, e muito sofrimento, muita dor. Senhor, eu peço que o Senhor tenha misericórdia das nossas vidas e realmente abra os nossos olhos e que o Teu Espírito Santo venha trabalhar nos nossos ouvidos, para que a gente ouça a Tua palavra e confie somente em Ti, para que nós não venhamos a sofrer, ó Pai, todo essa consequência da desobediência e da falta de fé, da falta de confiança naquilo que o Senhor nos diz. Senhor, eu quero colocar hoje toda a minha vida nas Tuas mãos, a vida da minha casa, da minha família, dos meus filhos, dos meus netos, do meu genro, das minhas noras, de todos aqueles que estão ligados ao Senhor, à minha casa, eu coloco nas Tuas mãos. E da mesma forma, eu coloco nas Tuas mãos todos aqueles que estão nos ouvindo e com todos os seus familiares próximos. Coloco os meus pais, que são meus ascendentes, meus irmãos, os seus filhos,
e os filhos dos seus filhos diante do teu altar. Coloca, Senhor, a tua igreja, Pai, que o Senhor tem falado tanto a respeito de restauração, que nós possamos ter entendimento como foi ministrado no domingo, e que nós tenhamos esse discernimento do inimigo e de todas as coisas, que nós tenhamos esse discernimento que vem da tua parte sobre a nossa vida. Eu quero colocar diante de ti também, Senhor, a vida da pastora América, que está ali em recuperação daquela cirurgia que ela fez, que a tua mão de poder e de graça esteja sobre a vida dela e que ela saia, ó Senhor, totalmente restabelecida desse tempo de convalescência em que ela tem que esperar, ó Pai, que o seu organismo outra vez tome a sua forma original. Esteja, Senhor, ministrando sobre a vida dela, do seu esposo, da sua casa, eu te peço em nome de Jesus. Também coloco a vida da irmã Silvia, da pastora Silvia Tavares, diante de ti, ó Pai. Senhor, segura pelas mãos, fortalece, ó Pai. Senhor, meu Deus, dá a ela uma mão de guerreira, ó Senhor, entendimento e discernimento, para que ela possa passar por todo esse tempo de tribulação e de desafios que ela vem passando. Também coloco a vida do Eliabe, ó Senhor meu Deus. Ele tem visto, Senhor, abrir caminhos onde não há caminho. Que o Senhor, mais uma vez, também o tome pela mão e que ele consiga passar por esse vale, ó Senhor, por essas turbulências. Senhor, que o Senhor esteja ali com ele e que ele confie totalmente no Senhor, totalmente no plano que o Senhor tem para a vida dele, Pai. Eu coloco ele e todos os seus familiares diante do teu altar, assim como todas as pessoas da nossa igreja. Eu coloco diante de ti os ministérios, ó Senhor, as igrejas da nossa cidade. Eu te peço em nome de Jesus. Também oro pela vida da Carol, Senhor, e peço que o Senhor descortine para ela o plano que o Senhor tem para a vida dela, Pai. Eu te peço em nome de Jesus. Eu coloco todas essas coisas, que o Senhor desperte em cada um de nós o desejo de te seguir, porque o teu caminho é o melhor caminho, Senhor. O caminho da obediência, o caminho da fé é o melhor caminho que nós podemos seguir. E eu te agradeço e oro em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus pela sua vida. Que o Senhor te abençoe profundamente. Amém? Que o Senhor abençoe e te guarde, faça resplandecer o seu rosto sobre a sua vida e sobre a sua família, em nome de Jesus. Compartilhe as nossas lives, né? Domingo, às 18 horas, nós estaremos ali num culto presencial. Os nossos cultos são transmitidos também online, mas se você puder, se você não fizer parte do grupo de risco, desafie-se a si mesmo e vá até a casa do Senhor, porque é na casa do Senhor que Ele ordena as suas bênçãos, é ali naquele lugar que Ele ordena as suas bênçãos. E nós estamos em contagem regressiva para o aniversário da nossa igreja. Você é nosso convidado especialíssimo. Eu conto com a tua presença. Dia 12 nós teremos uma ceia de comunhão, né? Então, se você de alguma forma fez parte desse ministério da Missão Paz e Vida ou foi alcançado pelo ministério, você é nosso convidado para estar ali. Eu sei que Deus vai fazer grandes coisas na sua vida e nós queremos demonstrar a nossa gratidão pelo tempo em que você estava conosco. Por isso nós vamos fazer uma ceia de comunhão no dia 12 de outubro. Amém? Dia 11, o apóstolo Vilmar da Campo vai estar pregando. Dia 15 será a vez do apóstolo Sandro Valentim de Jacareí. E no dia 25, o pastor João Jorge da Missão Paz e Vida de Cianorte. Deus está preparando, né, uma refeição especial para você. Aliás, são 4 refeições. Deus está preparando
refeições super especiais para você. Não perca essa oportunidade. Amém? Então eu aguardo você domingo às 18 horas, aqui ao vivo e a cores, ou lá na nossa igreja, não é? Rosto a rosto, face a face, cara a cara, para nós louvarmos ao Senhor. Vá pronto, porque você não é um espectador, você é alguém que vai na igreja para cultuar ao Senhor. Você não vai lá para assistir, você vai para cultuar. Então vá preparado para ter um encontro com a presença do Senhor. Amém? Até lá então, que Deus te abençoe em nome de Jesus. Que a bênção do Senhor esteja sobre você e sobre a sua família. Amém?